E ó, vamos começar aqui direto no papo que a gente estava tendo aqui um pouquinho antes de começar. Nos bastidores, né? Que é sobre inteligência artificial, que assim, talvez não seja muito intuitivo. Os caras vão falar de geopolítica, mas como é que a inteligência artificial entra nesse assunto? Bom, o Rock estava me contando que teve um relatório que saiu, AI 2027, que saiu há um mês atrás, Isso. não é isso? Que estava falando sobre a inteligência artificial geral, Isso. que provavelmente, segundo esse relatório, surgiria em 2027, e aí tem um monte de implicação geopolítica, tem um monte de escolha que a humanidade, ou sei lá, uma escolha básica que a humanidade tem que fazer, e com certeza a gente vai ter um monte de desdobramento disso aí, inclusive meio nefastos, não é? Então vamos lá. Do que se trata esse relatório? Por que ele... Quais são as implicações dele? Tá. Bom, primeiro quem escreveu, né? Um dos principais caras que escreveu, ele não escreveu sozinho, ele se juntou com um grupo de especialistas, de pesquisadores da área, mas o principal autor é um cara que trabalhava na OpenAI. Era um pesquisador da OpenAI e ele saiu porque ele começou a ficar preocupado com as questões de segurança. Ele começou a ficar incomodado, achou que o DNA, a essência de como a empresa surgiu, que era uma empresa sem fins lucrativos, né? Era um non-profit. Ela começou a virar uma empresa focada em lucro. E quando você começa a focar no lucro, você já sabe qual é o problema. Você começa a se preocupar mais com os resultados financeiros e menos com as questões de segurança. E como essa área é muito sensível, ele acabou saindo fora. E assim, tem uma discussão imensa sobre isso, né? O que aconteceu com a OpenAI, com o Sam Altman e como que ele deu essa guinada. Isso já é um problema, já mostra um pouco da história. E claro, assim, ele teve que guinar do não sem fins lucrativos para os fins lucrativos pela necessidade de capital também que esse tipo de negócio precisa. Claro, para ele precisa poder de desenvolver, muito investimento. Ele precisa de um monte de investidor. Isso. O que o investidor quer? Quer grana. E aí as coisas ficam menos humanas, né? Isso. Então não dá para o negócio dar certo e prosperar se continuasse também sendo sem fins lucrativos. Então faz sentido. Só que óbvio, né? Aí o lado negativo, o aspecto de preocupação é esse. Que você vai começar a falar, bom, mas desenvolve mais rápido, o outro modelo está ali. Não pode perder para a China. Isso, né? E essa é a parte geopolítica, Igor. Porque se a gente só olhar para a corrida de AI, ok, então a gente vai olhar e falar assim, não, essa tecnologia é muito poderosa e ela vai mudar uma sociedade, ela vai melhorar a vida de todo mundo e vai ser maravilhoso. Aí a única preocupação que existe essa tecnologia ela pode ser mais inteligente que os seres humanos? Então, essa é uma discussão. Mas o que é difícil da gente entender, porque a gente acha que isso não vai acontecer, mas nós vamos chegar lá nessa parte da conversa. Mas o elemento geopolítico é a hora que você tem um rival, que é seu inimigo, seu competidor, e que ele também está perseguindo essa arma, essa tecnologia. A analogia aqui, né, ou a metáfora que todo mundo usa na geopolítica existe uma corrida armamentista de inteligência artificial. E de uma forma metafórica era usado isso. Só que, na verdade, não é uma metáfora, é uma realidade, porque realmente existe. E o objetivo final é você alcançar o AGI, Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial geral. E qual é a diferença disso se a gente comparar com uma outra corrida armamentista normal, por exemplo, a nuclear? Se você constrói uma bomba atômica, tá bom, você tem aquela arma. Ela é uma arma estática, ela está ali. Ela te confere poder, ela te dá um status, mas você tem que usar ela. E ela acaba servindo mais para você que tem uma bomba atômica não jogar uma bomba atômica em mim. Isso, mas assim, não é que eu desenvolvi a arma e pronto, acabou, eu me transformei numa outra coisa completa. O outro, enquanto eu não decidi usar essa arma para nada, e eu não vou fazer isso por nada, eu não vou lançar uma bomba atômica, só eu tenho a bomba atômica, eu fui o primeiro a ter a bomba atômica. Eu vou pegar e vou jogar uma bomba atômica e acabar com o resto do mundo? Não vou fazer isso. Então você fica com a sua arma ali guardado. E aí o outro começa a desenvolver a arma dele. Vai chegar uma hora que vários vão ter armas, como hoje nós temos 9 com armas ou com bombas atômicas. Então, não mudou, assim, você não muda, ela é uma tecnologia estática. Ela não, assim, claro, né? Aí você vai construir mais bombas, porque só uma não dá, aí você constrói 100, aí o outro constrói 100, aí você constrói 500, o outro constrói 500, e assim por diante
Foi dessa fórmula que nós chegamos nos números absurdos durante a Guerra Fria. Agora, inteligência artificial não é isso. Porque quem ligar primeiro, acabou para o outro. Não tem espaço para segundo colocado. Não tem espaço para você chegar atrasado na corrida. Não tem espaço para você falar assim, não, você ligou, tá bom, daqui 6 meses eu chego e vou ter a minha. Já era. A hora que você ligar a superinteligência, a existência de uma inteligência nessa capacidade, você destravou todas as áreas humanas, todas as áreas do conhecimento, humano e não humano. Você destravou todos os campos de evolução e avanço que possam existir. Se transformou a economia, se transformou a ciência, se transformou a tecnologia, se transformou as forças militares. Você já fez isso. E se transformou, principalmente, essa parte mais, talvez, crítica, você transformou a sua própria arma inicial, que é a inteligência artificial. Porque você vai... A hora que você liga a superinteligência ou a inteligência artificial geral, a primeira coisa que ela vai fazer é se corrigir e aperfeiçoar. Porque a capacidade de processamento dela e de compreensão de tudo, ela vai reescrever os próprios códigos do que ela é. Então, ela começa a se aperfeiçoar e a distância para a outra se torna inalcançável. Mesmo que falte 2 dias, você está 2 dias atrás. A hora que ela atinge, a outra, assim, pronto, acabou. Porque ela vai despontar numa velocidade jamais vista. E o outro não vai conseguir mais chegar. E não tem nada que você faça. Porque nós estamos falando aqui de uma capacidade, assim, talvez, de inteligência infinita. Tipo, é inconcebível para a gente imaginar o que é... Assim, só de falar do que é o infinito é inconcebível. Imagina discutir inteligência infinita. O mais perto que a gente tem de conceitos, assim, não imaginários, que a gente não consegue, né, alcançar, mas é a ideia de divindade, de Deus. Mas é isso. É uma coisa que não tem limite e que ela pode continuar se expandindo e se aprendendo e se aperfeiçoando. E se ela chegar nesse estágio, não adianta a outra vir. E a gente tem que pensar se a gente consegue mantê-la em xeque para continuar vivo, inclusive, né? Isso. Se ela seguir o caminho, provavelmente não. Por quê? E é isso que o relatório conta. O relatório faz um estudo de quando que nós vamos conseguir, ou quando que... Ele está tentando prever quando que a gente vai ter o AGI, a inteligência artificial geral. E não é só ele que está falando isso. Ultimamente está todo mundo falando isso, inclusive CEO do Google, Eric Schmidt, também veio falar disso num TED recente e falando, está muito mais perto do que a gente imagina, talvez em 5 anos ou menos. Ele diz que em 2027, em dezembro de 2027, a primeira AGI vai ser ligada. Ou seja, vai ser o momento que a gente liga essa superinteligência. E o ponto que ele descreve no relatório, que é interessante, que ele vai contando a evolução dos modelos. E óbvio que existem as especificações e os parâmetros do como os modelos são criados e moldados para não cometer erros. E para não burlar coisas ilegais, não ensinar para terrorista explodir bomba, não ensinar como que você faz, sei lá, coisas que não respeitam a lei, são imorais e tal. Mas isso são especificações que você não consegue fiscalizar o tempo inteiro. Tanto que hoje ele fala besteira, ele mente, ele faz um monte de coisa que é errada. Se é um código que você escreve e diz não faça isso e ele faz, claramente não é assim que funciona. Não adianta só escrever o código. Exatamente, não adianta só escrever o código porque é uma máquina que aprende. Um machine learning. Reza a lenda que os caras não... nem os caras que fizeram, eles conseguem entender, te dizer com clareza como ela chega naquele resultado ali por conta de todas as conexões que são precisas. Porque ela chega sozinha, em parte. Só que ela chega numa escala desse tamanho, digamos assim, no modelo 1. E aí no modelo 2 ela avança e consegue chegar mais longe. E ele vai contando a evolução de todos os modelos. E aí, no modelo 3 da história, o 5 é a superinteligência. Tá? No 3, já começam a se identificar muitos desalinhamentos. Ela já apresenta nos testes de segurança
um monte de questões que mostra que ela não está alinhada com as especificações do que foi dito que ela tem que obedecer. Entendi. Shine, 'cause we're golden.